Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós podemos nos reunir através desse devocional para a Hora Nazarena. Uma devocional da Igreja do Nazareno Tauá para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que ficam à sua volta. E hoje nós podemos meditar em um texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 2, versículos 4 e 5, e nos diz o seguinte: Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele vos disser. Esse é um milagre único que acontece na história da Palavra de Deus, na nossa Bíblia, e também naquele período único, e é o primeiro milagre de Jesus, e é a transformação de água em vinho. Isso acontece na cidade de Caná, na Galileia, lugar próximo onde Jesus tinha nascido, e certamente na casa de algum amigo próximo, ou talvez até algum parente, já que era uma festa de casamento, e Jesus e os seus discípulos foram convidados para essa festa. Houve num certo momento dessa festa em que o vinho acaba, e Maria, a mãe de Jesus, percebendo isso, ela vai até Jesus e relata o fato para ele. E é aí que há o diálogo onde nós acabamos de ler, quando Jesus diz literalmente para ela, porque ela estava dizendo aquilo, que não era chegada a hora dele, e ela chama os serventes e fala que para eles fazer tudo o que Jesus mandar fazer. Nesse texto nós vamos ver coisas extraordinárias que vale a pena nós trazermos para as nossas vidas. Veja que, como nós falamos, naquela festa de casamento houve um problema sério, que foi o vinho ter acabado. O vinho era o símbolo da alegria, era o símbolo da comunhão, o símbolo da festa dos judeus, e certamente aquilo ali era um grande problema para o dono da casa. E a primeira coisa que nós vemos ali é que em meio àquele problema, Deus se faz presente. Um outro fator interessante é quando Maria percebe o problema, ela automaticamente se coloca como uma intercessora. Ela leva a dificuldade, ela leva o problema até Jesus, na esperança, ou melhor, na certeza que ele podia fazer alguma coisa. Um dos ministérios, nós podemos dizer assim, ou mesmo uma das necessidades maior da igreja no dia de hoje é ter intercessores. Intercessor não é uma pessoa que simplesmente tira 10, 15 minutos para orar pedindo a Deus que abençoe alguém. É alguém que sente as dores daquela dificuldade, daquele problema, e ele faz aquilo com toda a intensidade do coração, como se fosse o problema dele. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai. Ela nos fala que só há um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o nosso Deus, o Filho do homem, ou o Filho de Deus. Mas hoje, nós precisamos também, aqui na terra, ser intercessor dos nossos amigos, dos nossos irmãos, das nossas igrejas, das nossas necessidades. Alguém que chore, alguém que coloque na brecha, alguém que se coloque ali para sentir a necessidade. Como esse mundo carece de intercessor. E nesse texto nós vemos Maria fazer esse papel de intercessora por aquele evento, daquela família. E algo que eu quero te perguntar nos dias de hoje, nós estamos vivendo um momento tão difícil, como é que você tem se colocado diante dessas circunstâncias, diante desse problema? O outro fator que nós vamos ver nesse texto é, mesmo Jesus falando para ela que não tinha chegado a hora, e ele estava falando o quê? Porque ele ainda não tinha se manifestado, ele ainda não tinha realizado tudo aquilo que precisava, ainda estava praticamente no começo do seu ministério, ele ainda não tinha se revelado como Cristo. Ela ainda assim, ela chama os serventes e diz: Fazei tudo o que ele vos disser.
Quando nós lemos a primeira vez esse texto, a gente começa a imaginar que, né, a situação daqueles serventes. Qual era a solução que eles pudessem esperar de Jesus? A verdade é que a solução foi a menos esperada, ou a menos comum. Mas é interessante, primeiro, que eles estavam dispostos a fazer o que ele mandava e fez o que ele mandou. E é isso que às vezes nós precisamos trazer para as nossas vidas hoje. Lembre que o jeito de Deus agir não é o jeito mais comum, ou o jeito que nós estamos mais acostumados. Nós estamos mais acostumados a fazer as coisas dentro de uma lógica, né, de uma maneira bem racional, e muitas das vezes seguir a Jesus é meio irracional. Paulo ele fala que Jesus pega as coisas fracas deste mundo para confrontar os fortes, ou as coisas loucas deste mundo para trazer uma loucura ainda maior aos sábios. E são nessas coisas loucas que Cristo Deus faz as coisas mais extraordinárias. E nesse caso aqui foi o que aconteceu. Quando aqueles homens resolveram fazer exatamente o que Jesus estava mandando eles fazer, um grande milagre aconteceu naquele lugar. Nos dias de hoje, o Senhor também tem dado ordens para o seu povo. O Senhor tem anunciado ao seu povo sobre uma necessidade, sobre um momento, sobre a hora deles fazerem algumas coisas. E muitas das vezes isso é incomum para aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Mas é justamente nesse momento, é justamente nesta hora, que quando nós saímos do racional e fazemos aquilo que é irracional, ou seja, aquilo que nós não estamos habituados a fazer, nós estamos então num caminho diante de um grande milagre. Que Deus então comova, fale, realize nos nossos corações aquilo que precisa ser feito, para que nós também possamos ter atitudes assim, atitudes positivas em meio a toda essa dificuldade. Primeiro, eu queria te convidar que você ore, torne-se um intercessor. Abra o seu coração, peça a Deus para sentir as dores daqueles que estão passando necessidade nos dias de hoje e torne então um intercessor deles. Fale ao Senhor a necessidade do seu parente, do seu vizinho, do seu amigo, até que o Senhor se compadeça de nós. Depois, se Deus tem te dado uma ordem, faça, porque é assim que nós nos tornamos o canal de Deus para a realização de grandes milagres. Deus te abençoe, irmão. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar as nossas vidas. Fique com Deus. Até amanhã. Deus te abençoe. Amém.